No texto A Vida dos Estudantes, voltando, ele vai opor a imagem da utopia como um estado bem determinado, o estado imanente da perfeição, que ele identifica no mesmo encadeamento lógico ao Brennpunkt, que é o ponto focal. Isto é uma categoria goetheana. Ele quer falar no ponto de suspensão, o ponto em que tudo se ilumina quando a luz dá nele. É um termo da teoria das cores, da teoria das cores goetheana, em que a luz incide sobre isso e suspende-se. É um ponto em que tudo se suspende. E ao mesmo tempo é um ponto de convergência. É ao redor do qual toda a história parece recolher-se em estado de repouso. Este ponto focal representa o fechamento, o ponto de paragem do tempo, mas ao mesmo tempo também o ponto de abertura para a utopia messiânica. Apresentando-se esse ponto, focal como aquilo que eles chamam o reino messiânico, ou também a ideia revolucionária no sentido da Revolução Francesa de 1789. Isto configura-se como ponto de reunião também entre o messianismo e a utopia da comunidade, que é uma coisa que depois vai desaparecer, a ideia da comunidade, que é uma ideia muito presente nos primeiros textos, depois desaparece. A sua realização não é uma abstração, mas sim uma tarefa. E cabe ao homem, enquanto indivíduo ativo, a fundação de um tal estado imanente de perfeição, pelo reacender da centelha messiânica ou da frágil força messiânica que cabe a cada geração. Eu não leio o alemão porque é exatamente a tradução Einfaches Messianisch Kraft, é a frágil força messiânica. Penso que o Barreno traduz por débil, frágil, débil, tênue, que cabe a cada geração. Este texto, que eu vou retomar, não vou agora perder muito tempo aqui, mas este texto é um texto que constitui também as teses sobre o conceito de história, é a tese 2. E é precisamente esta ideia, o que eu queria era relacionar o texto em que ele fala do reino messiânico na vida dos estudantes, com esta pequena frase que ele utiliza depois na tese 2 do conceito de história. Portanto, este reino messiânico não é uma ideia muito complicada, porque Derrida tem a mesma ideia, precisamente, aliás, é uma ideia herdada diretamente do Benjamin. Não há um Messias figura, um Messias pessoa, não há a ideia de um Deus que há de vir. Como diria Derrida falou nisto, penso, não foi na força de lei, mas foi precisamente, agora não tenho memória, mas também não é importante, em que ele cita esta ideia da frágil força messiânica e explica o messianismo de Benjamin como um messianismo sem Messias, a ideia do messianismo sem Messias, a ideia de há uma iminência de qualquer coisa que pode irromper a cada momento. E, portanto, mantém-nos sempre num horizonte de espera. Não há uma figura, não há a ideia de alguém que há de vir e que nos vem salvar. E, por outro lado, também não há a ideia de que o homem está à espera, passivamente, que o venham buscar e que o venham salvar. Não há a ideia de salvação de vidas. Isso é uma coisa que não faz sentido em mim. Para ele, o que faz sentido é precisamente a ideia do resgate desta centelha messiânica que existe em cada geração. E cabe a cada homem, no sentido em que ele faz parte de uma geração, resgatar em relação às outras gerações anteriores que precederam. Por outro lado, esta ideia do índice messiânico que nós encontramos muito bem, que eu vou apresentar depois na tese 2, é uma ideia que promete ao mesmo tempo qualquer coisa, mas que não remete para uma figura. É mais um ato de manter constantemente em suspensão e expectativa. Portanto, agora, por uma questão de coerência, procuro encontrar um fio condutor que me permita ligar o texto mais antigo da vida dos estudantes com o conceito de história e há uma coisa que é importante nós percebermos também, é que durante esse tempo não podemos esquecer que Walter Benjamin reconfigurou todos os conceitos, porque a partir de
que ele sossega um bocadinho com o messianismo por volta de 1924, quando começa a escrever A Origem do Drama Barroco, desaparece o conceito, fica muito sossegadinho, à espera que... E depois começa a ler os marxistas. E quando ele começa a ler os marxistas e começa a tomar contacto com o materialismo dialético, de repente esse termo parece que não desaparece, pois no livro das passagens nós encontramos erupções do conceito, mas são simples erupções, nunca encontramos o conceito com a força que nós encontraremos depois no texto sobre o conceito histórico, é claramente evidente, mas é como se o materialismo dialético tivesse enterrado um pouco essa categoria ou tivesse deixado subjacente ao pensamento dele, mas nunca desapareceu, é importante percebermos isso. A questão da história e da temporalidade como uma tarefa messiânica e as noções que lhe são intrínsecas, este é o terceiro, como uma tarefa que, portanto, as noções que lhe são intrínsecas, a noção de justiça, a noção de ética, a noção de moralidade, bem como a forte convicção benjaminiana contra a visão da história como progresso, mantêm-se praticamente inalteradas. E essa é a minha preocupação, a demonstrar que essas preocupações mantêm-se completamente inalteradas durante esses anos todos até 1940. É como se ele deixasse aquilo para resolver. E se no texto A Vida dos Estudantes não aparece de modo nenhum, porque ele ainda não conhece o materialismo dialético, não é? Portanto, ele só vai conhecer o materialismo dialético a partir de 1924, sob a influência de uma das suas mulheres, que era a Asha Lachi. Portanto, só a partir do momento que conhece essa mulher que era comunista, penso que é uma figura muito importante na vida dele, não só por relações afetivas, mas também por uma relação que foi ela que o fez ler pela primeira vez no Marx, foi ela que o fez tomar contato com os autores comunistas, foi ela que o fez ir à Rússia. Portanto, foi ela que causou uma inversão total no pensamento de Benjamin. A ideia de uma tarefa histórica que deve conduzir a um estado de uma perfeição já está claramente desenvolvida, embora não apareça aqui o materialismo dialético. Ele bebe mais no messianismo do filósofo neokantiano Hermann Cohen. Hermann Cohen, nesse tempo, Hermann Cohen é que fala da tarefa infinita da história. A tarefa infinita da história é precisamente este levar a cabo do messianismo. E o que é importante é nós percebermos que essa promessa que aí está, do messianismo, que nós vemos posteriormente sobre o conceito de história, é uma ação política revolucionária e destrutiva. Não tem nada, digamos, aparece logo nos conceitos que ele desenvolve na crítica da violência, no fragmento teológico-político. O messianismo que aparece aí em toda a sua força não tem a ver com o messianismo teológico, no sentido clássico, hebraico do termo, mas tem a ver com o gesto revolucionário, destrutivo. E a violência messiânica é um conceito que é muito caro a mim e é a gênese daquilo que nós vamos encontrar no gesto interruptivo da história. A violência da história, nós não percebemos muito bem a violência da história, interromper, fazer o corte, romper com, tentar arrancar o evento histórico ao fluxo contínuo. Tudo isso são conceitos que já aparecem em 1919 e em 1921 com dois textos que eu considero fundamentais, que é o conceito da violência e também o conceito da violência e o conceito da redenção, que também aparece no fragmento teológico-político. Então, um texto, não sei se conhecem, mas é um texto pequenino, um fragmento teológico-político, 2 páginas, quase incompreensível. Para quem lê a primeira vez e é apanhado de choque por aquele texto, depara-se com grandes dificuldades, mas depois de percebermos que trabalha sempre em 2 bases, uma base messiânica e uma base profana, nós percebemos que há 2 níveis de interpretação daquele texto e vamos lá. Mas é um texto particularmente difícil. Para mim é considerado, pelo menos os textos que eu li do Benjamin, é dos textos mais difíceis que ele tem. Ainda por cima, com aquela desvantagem de serem só 2 páginas,
ficamos ali completamente